Falo em nome do Comitê Memória, Verdade, Justiça e Reparação de Alagoas para enfatizar a importância do projeto de resolução 756 de 2024, de autoria do deputado Ronaldo Medeiros, que restitui simbólica e historicamente os mandatos dos deputados e suplentes atingidos pelos atos institucionais. O comitê procurou o deputado Ronaldo Medeiros como uma das suas atividades, mas também por ser uma das recomendações da Comissão Estadual Memória, Verdade, jornalista Jaime Miranda. Por dever de justiça, vale ressaltar que a Comissão da Verdade teve origem nesta casa, por iniciativa do então deputado estadual Judson Cabral, do PT. A Assembleia Legislativa de Alagoas foi uma das primeiras vítimas dos golpistas civis e militares que romperam com a ordem constitucional em 1º de abril de 1964. A Casa de Tavares Bastos, assim como todos os parlamentos do Brasil, perdeu a função institucional e foi vilipendiada pelo arbítrio em curso. Os mandatos populares que emergiram da vontade expressa do eleitor foram cassados sumariamente. O comandante do 20º Batalhão de Caçadores, antigo 20BC, Tenente-Coronel Carlindo Simão, enviou ao presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado Lamenha Filho, o ofício número 1, no dia 27 de abril de 1964. Vou repetir trechos porque o deputado já leu a ata e eu, como tenho o processo de cassação do ex-deputado Sebastião Barbosa, acabei fazendo algumas citações. Tenho a honra de submeter, quer dizer, o tenente-coronel teve a honra de submeter à consideração de Vossas Excelências e a Vossa Excelência e dos ilustres membros desta Assembleia a necessidade de que sejam cassados os mandatos dos deputados Sebastião Barbosa de Araújo, do PSP, Cláudio Lima de Albuquerque, também do PSP, e Jaime Amorim de Miranda, segundo suplente de deputado do PSP. As acusações que foram lidas pelo deputado na ata, que consta na ata, dá conta de que o deputado Sebastião Barbosa de Araújo já tinha sido feita uma investigação pelo Serviço de Informação do 20BC, mas anterior à fundação do Sindicato Rural de Anadia, aqui nesta Assembleia, a polícia de Alagoas invadiu esta Assembleia e prendeu um camponês que nesta tribuna, não sei se nessa ou naquela tribuna, o deputado Sebastião Barbosa de Araújo denunciava o espancamento desse camponês e de outros camponeses em Flecheiras. E esse camponês foi tirado daqui do plenário de uma das comissões da Assembleia e levado para a delegacia da Polinter. Então, esse foi um dos atos de arbitrariedade que antecedeu a ditadura. Então, todas essas arbitrariedades, como a cassação do mandato de todos os parlamentares, que são 16 parlamentares cassados, esses parlamentares não podem ser classificados como se fossem os subversivos, os comunistas. Comunista aí só tinha o Jaime Miranda, o Sebastião Barbosa e o suplente Ciro Casado Rocha. Todos os outros eram deputados com perfil ideológico, se nós quiséssemos classificar como conservadores, como democratas, por exemplo, mas não tinha absolutamente nada a ver com comunistas. Cristãos, muitos deles cristãos. Portanto, eu quero novamente ler a relação dos deputados cassados, para fazer justiça. Sebastião Barbosa de Araújo, Jaime Amorim de Miranda, Cláudio Albuquerque Lima, Luiz Gonzaga Moreira Coutinho, Dinei Soares Torres, Roberto Tavares Mendes, Robson Mendes, e infelizmente, e aí eu quero me desculpar diante da família Mendes, que
se o nome do Robson Mendes não consta nessa relação no projeto de lei, eu sou o único responsável, porque eu era assessor da Comissão da Verdade e não consegui localizar o nome do Robson. Esse nome foi localizado há coisa de um mês atrás pelo jornalista Dibeto de Cianelli, que conseguiu num livro na Biblioteca da Câmara Federal o nome de todos os caçados e as datas, e inclusive as páginas do Diário Oficial. Então eu quero, não a Comissão da Verdade, eu como assessor da Comissão da Verdade, posso me penitenciar de público por esse lapso histórico, mas não de não fazer a devido reconhecimento histórico da cassação do mandato popular de Robson Tavares Mendes. Elísios da Silva Maia, Moacir Lopes de Andrade, Heraldo Malta Brandão, Pedro Timóteo e o suplente Luiz Gonzaga Malta Gaia. Senhor presidente dessa sessão, deputado Ronaldo Medeiros, em 1947, no dia 7 de maio, o Superior Tribunal Eleitoral cassou o registro do Partido Comunista Brasileiro. O governador de Alagoas, o atrabiliário Silvestre Péricles de Góes Monteiro, ordenou o fechamento de todas as células do Partido Comunista. Determinou a prisão de todos os comunistas que fossem encontrados. Os mandatos dos parlamentares José Maria Cavalcante, André Papini e Moacir Rodrigues de Andrade, que foram mantidos até o fatídico dia 8 de janeiro de 1948, quando todos os parlamentares comunistas foram cassados, incluindo o senador mais votado do Brasil, Luiz Carlos Prestes, 14 deputados federais e centenas de deputados estaduais e vereadores de todo o Brasil. A bancada comunista na Casa de Tavares Bastos contava com 3 deputados: o jornalista André Papini, o ex-militar José Maria Cavalcante e o comerciário Moacir Rodrigues de Andrade. Os 3 foram perseguidos e passaram a viver na clandestinidade ou tiveram que sair de Alagoas para não serem presos por determinação do governador Silvestre Péricles de Góes Monteiro, de triste memória. Senhor presidente, veja que ironia. O Brasil havia superado o período autoritário da era Vargas, onde o caudilho gaúcho esteve no poder de 1930 até 1945. E entre 37 e 45, instalou a ditadura do Estado Novo, sendo deposto pelos seus companheiros, inclusive o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro, de quem tinha sido ministro da Guerra, ajudou a depor Vargas em 45. O país é redemocratizado, emergindo da Assembleia Nacional Constituinte uma nova ordem constitucional, mas que não impediu o Superior Tribunal Eleitoral de cassar o registro do PCB e os mandatos dos seus parlamentares. O PCB foi o partido político mais perseguido da história republicana. De 1922 a 1985, os comunistas foram perseguidos em todos os períodos. Senhor presidente Ronaldo Medeiros, a sua iniciativa ao aprovar no plenário da Assembleia Legislativa de Alagoas a restituição simbólica dos mandatos parlamentares arbitrariamente cassados pela ditadura civil-militar e também os 3 mandatos cassados em 1948 é histórica. 60 anos nos distanciam do 1º de abril de 1964. Esse infame acontecimento faz parte de um passado que insiste em se fazer presente no Brasil ainda hoje. A democracia brasileira, nos últimos anos, tem sido ameaçada com a ascensão da extrema-direita ao poder em 2018, com a eleição de Jair Bolsonaro e de governadores nos estados que fortaleceram a ideia de ruptura constitucional, culminando com a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. Diante de tais fatos históricos, esta sessão legislativa se reveste de um simbolismo único, a certeza entre os democratas de que é possível viver sem sobressaltos,
desde que o Estado Democrático de Direito seja defendido. A defesa do Estado de Direito Democrático deve continuar sendo a principal luta no Brasil, sem a qual não será possível erradicar a pobreza e a miséria, e não será possível construir uma nação soberana e livre, inserida no mundo multipolar. Finalizo agradecendo, em nome do Comitê Memória, Verdade, Reparação e Justiça de Alagoas, a Assembleia Legislativa, e, em particular, a Vossa Excelência pela reparação histórica que ora se efetiva no ato de restituição dos mandatos parlamentares e as vítimas da ditadura militar em Alagoas. Muito obrigado.